Bom dia. Aí, vamos lá, né, Gi? Estamos eu e você aqui agora. Olha lá, a Simone também dando uma força aí, a Gigi. O som tá bom? Vocês podem me falar? Aí, eu vou colocar aqui só o tema da live, né? Ah, obrigada, Si. Sua opinião é muito importante para nós. Tô aqui me acostumando ainda, né? Porque. Deixa eu ver se tá certo aqui. Muito bom. Eu vou começar aqui com vocês, chamando a Giovana, nossa convidada de hoje, né? Que vai fazer uma troca aqui comigo sobre esse tema que a gente tem discutido bastante, mas que a gente sabe que ainda tem muita coisa pra gente entender, né? Vou colocar aqui a. Vou convidar aqui a Gi. Vamos ver se ela aparece aí. Bom dia, Dani. Agora que eu vi que você entrou também. Aí, Gi. Oi, Tudo bem? tudo bom? Eu coloquei o fone aqui para ver se acho que se o som fica melhor, tá bom? Tá ótimo pra mim. Ah, tudo bem? Tudo. E aí, como estamos? Nossa primeira live da Pois Desenvolver, é. muito chique, né? Não é? Um pouco É, nervosa sim. com isso, mas Ah, é eu isso aí, também. vamos lá. Acho que o Principalmente assunto é porque gostoso. isso. Eu falei que o difícil aqui pra mim é administrar essa tecnologia toda, viu? É. Aí eu acho que é uma Né? novidade para todo mundo, né? Não para todo mundo, que eu acho que os mais jovens aí vão lidando com isso de uma Com forma bem melhor. certeza. Mas pra gente, assim, acaba que um pouquinho a gente tem que ir se acostumando com isso, né? E É, se preparando, porque acho que a gente vai ainda. É um dos benefícios que eu acho que vem aí pra gente, nesse contexto que a gente vive hoje, a gente vai herdar esse benefício. Eu acho que a gente tem formas muito positivas de usar esses recursos. ai, com certeza. É uma forma da gente também atingir as pessoas, né? De uma maneira maior aí, né? Então, isso é muito legal mesmo, Gi. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de troca aí, que pode ser de muita ajuda para muita gente, né? Uhum, é isso Pois mesmo. é. Olha, tem um monte de gente aqui. Você sabe que eu tô me sentindo super em casa. Tem um monte Ai, de gente querida acompanhando a gente, dando força aí. É muito bom, né? legal, bem legal. Eu É. não E aí, né? consegui ver aqui muita. Ah, agora consegui. Agora eu tô vendo todo mundo que tá entrando. Tem um monte de gente dando força aí pra gente. Ah, Muito legal. obrigada, gente. Bem-vindo, pessoa bem-vinda aí. É, a Ai, Giovana, ela é nossa psicóloga lá da clínica, né? Psicopedagoga, uma querida, todo mundo ama Gi, né? E eu obrigada. achei que esse momento seria muito importante da gente trocar. Eu e a Gi, a gente também tem uma afinidade muito grande, né, Gi? Ai, muito. Eu E acho que foi um encontro legal. Eu acho que a gente foi. pode fazer esse dia aqui, essa horinha nossa aqui também, um encontro bem legal. Bastante, Sim, bem é isso produtivo, aí. é. Verdade. E hoje nós vamos, né, falar um pouquinho sobre essa questão da saúde mental, né? Nesse momento que a gente está vivendo. É claro que é um Uhum. assunto que muita gente já vem abordando e eu acho isso super importante, né? Mas eu e a Gia, a gente pensou ali de fazer um momento onde a gente pudesse não só falar sobre o assunto que vem sendo falado muito, mas também de explorar um pouquinho isso, né? De uma maneira mais terapêutica, talvez, né?
porque muita gente acaba sabendo muitas coisas que devem ser feitas. Eu acho que a gente vai repetir aqui algumas linhas, né? Que eu acho que se torna necessária, até porque elas são efetivas. Mas, assim, a gente precisa não só entender o que é para ser feito, não só saber o que é para ser feito, mas também elaborar isso, né? E é isso. Acho que na live, na chamada da live, você coloca ali o que realmente funciona, né? Eu acho que o que a gente pode hoje é tentar contribuir um pouco com a experiência que a gente está vivendo aí, né, nos atendimentos clínicos, trazer um pouco o que a gente também está vendo que funciona para a gente ir regulando algumas coisas. Né? A gente vem falando, vem ouvindo falar muito das questões de saúde mental, né? E eu acho que a palavra-chave, o que mais tem aparecido, é um pouco a ansiedade, né? O quanto que a gente vai vendo, né, isso sendo falado, isso sendo questionado, isso sendo apontado em muitos contextos aí de como que a gente, nesse momento do isolamento social, vai vivendo com esse sentimento, né? E eu acho que aí é o começo de uma conversa. Né? Acho que sim. Porque na verdade, assim, né, o nosso estado emocional, a ansiedade, ela serve justamente para a gente entrar na atenção, no estado de alerta, né? Uhum. Naquela situação da atenção focada. E aí, assim, toda vez que a gente sai da nossa rotina, toda vez que a gente sai daquilo que a gente tem como programação, né? Naturalmente, a nossa ansiedade, ela tem alteração, ela serve até para nos proteger, né? E aí, o momento de hoje, ele está totalmente fora, né, do que a gente esperava, né? Então, eu acho que o ponto exatamente é esse, né? Da gente poder abordar como administrar essa ansiedade, né? Eu acho que uma coisa que você fala que é interessante, que assim, tanto que a gente vai tentando lidar com algumas emoções no sentido de ir suprimindo elas e tentando abafar essas emoções. E né, nesse movimento de isolamento social, a gente vai para um contexto que algumas emoções ficam mais visíveis, tá ali no nosso todo momento, né? Ela está pairando ali, principalmente por conta dessa visão que a gente tem hoje de uma ameaça futura, né? Da gente ir antecipando isso. Então, a ansiedade fica ali com a gente a todo momento. Então, eu acho que é legal da gente pensar que a gente precisa elaborar ela, né? Que a gente precisa entender o que é, que a gente precisa aprender a lidar com esses sentimentos, com a ansiedade ou qualquer outro, que vão surgindo e não tentar abafar isso, não tentar suprimir, né? Aprender a lidar, aprender a deixar lá num contexto de harmonia, de equilíbrio com a realidade que a gente está vivendo. A nossa realidade vai nos colocar nesse momento. Aí a gente precisa ir aí recorrendo e entendendo até como um mecanismo de proteção, né? Tem alguma coisa aí acontecendo, então eu preciso me proteger. Então, ok, vai pro alerta. E agora, o que eu faço? E aí a gente ouviu falar muito da organização da rotina, né? Exato, que é um dos primeiros pilares aí, ali, né? Que a gente... E aí, pode falar. Não, Gia, eu só queria apontar aqui que a Simone perguntou assim, a Sim Fanger aqui, ó, a nossa ajudante aqui de live, que é ela que está orientando a gente aqui nessa parte tecnológica, né? A Cia é fera nisso. Olha, ela perguntou, a ansiedade pode ser por não sabemos quando isso vai terminar? E é exatamente isso que você acabou de dizer, né? Eu acho que é o que tem deixado ela nesse grau maior do que o de costume, né? Vamos pensar aí que todo mundo tem todos esses sentimentos, o medo, a alegria, a ansiedade, são sentimentos existentes que vão permear aí pela nossa vida. Mas aí, nesse contexto que a gente vive hoje, a ansiedade parece que tem aparecido ali num nível maior. E aí a gente entende, lógico, que é por isso mesmo, por a gente... por desencontros de informações, né? Por a gente não ter previsão de término, por a gente ainda ir num lugar de insegurança e instabilidade em relação a esses contextos, né? Então, são coisas que realmente vão fazer com que ela vá por um lugar maior. Mas aí eu acho que a gente pode pensar nisso, assim, como amenizar isso, então, né? Como dar uma regulada nisso.
E eu acho que a gente trazer para o contexto daqui agora, do que a gente está vivendo agora, do que pode ser feito agora, né? Eu acho que a gente... a rotina nos ajuda com isso, né? E voltando para a rotina, ela traz esse conforto da gente ter uma segurança daquilo que é como a gente deve viver. Então, a gente estabelecer... Né? A gente viu muitas dicas de como estabelecer rotina, de quadros de organização para a vida diária. Né? A gente viu muito isso e realmente isso ajuda muito. Né? A gente precisa ter um cuidado, eu acho que a gente precisa ter um cuidado para não criar uma expectativa muito de que algumas coisas a gente vai deixando para o futuro, né? E não ir também criando aquela... como é que eu posso dizer? Olhar para trás e potencializar as nossas lembranças do passado, né? Daquele jeito lá estava ótimo, estava tudo dando... Não, tudo tem o seu contexto. E de como que a gente organiza, então, sem a gente deixar muito para frente e sem ficar vivendo naquela lembrança do passado supervalorizado. Tenta organizar no contexto daquilo que a gente acha que é o mais importante para o dia a dia. Né? Eu acho que a gente cuidar do nosso sono, a gente cuidar da nossa alimentação, a gente estabelecer alguns horários para aquilo que é a atividade diária, daquilo que a gente tem que reproduzir todos os dias, né? O acompanhamento das atividades escolares, o nosso trabalho online. Eu acho que fazendo essa organização, eu acho que a gente cuida de um lugar legal, mas aí a gente deixa alguns movimentos ali para a gente poder se circular nisso, né? Eu acho que a gente viu, acho que numa das nossas conversas a gente fala muito disso, de que as pessoas falam assim, agora é hora de arrumar o guarda-roupa, de cuidar daquilo que está parado, né? E nem é todo mundo que vai dar conta de cuidar daquilo que está parado, né? A gente não dá muita conta disso. Quando a gente vai estabelecendo essa rotina de uma forma mais harmoniosa, mais saudável, a gente percebe que muita coisa está continuando para uma outra hora, né? Não, a gente precisa cuidar daquilo que é... Eu acho que tem uma coisa legal que a gente sempre fala, assim, de cuidar daquilo que é prioritário, né? E a gente tem que entender o que é prioritário, o que é emergencial. Exato. E daquilo da importância. Então, tem algo que é muito importante, mas que eu não vou conseguir resolver hoje. Então, não adianta eu ficar cuidando daquilo agora. Eu preciso ver o que eu preciso cuidar agora. E realmente precisa resolver, né? Eu acho que a gente tem muito essa dinâmica, eu acho que a nossa sociedade hoje, ela vive muito no imediatismo. Eu penso que uma das questões que fazem com que a gente realmente hoje tenha dificuldade de lidar com uma situação como essa, né? Que é uma situação difícil, é claro, é justamente o fato de nós já estarmos numa condição de ansiedade anteriormente, né? E dessa questão do imediatismo. Então, assim, manter esse ritmo, o ritmo que nós vivíamos, pode ser que a gente até crie outros ritmos agora, né? Mais intensos ou menos intensos, não sabemos. Mas, assim, manter o ritmo manter a mesma rotina que a gente tinha, a gente já sabe que não tem como. Que não né? tem como. Nós estamos que todo mundo fala, né? Na rotina, na nova rotina, né? E aí, dentro dessa percepção de nova rotina, o que acontece muito é a gente achar que a gente precisa dar conta de muita coisa, né? Então veio aquela situação de que agora que a gente ia ficar em casa, a gente ia arrumar o armário, que a gente ia fazer um curso novo, né? Aí eu sempre brinco, né? Eu falo assim, gente, me avisa a hora que é pra arrumar o armário, porque eu ainda não consegui. Eu não sei que horas que era. Será que eu já perdi a hora? Porque, assim, na verdade, né? Assim, além da questão do nosso trabalho, né? E também a questão das escolas, né? Nós que somos mães e pais estamos ainda com essa demanda, também hoje a gente tem uma característica social onde nós temos sempre ajudantes em casa, né? E aí a gente hoje não tá tendo isso também. Então, quer dizer, aumenta ainda as demandas. E aí, às vezes, as pessoas acabam criando uma expectativa, né? Eu senti muito isso e vi as pessoas falando muito sobre isso, dessa expectativa de rotina, né? Na expectativa de repente, resolver ou fazer coisas que antes não estavam dando conta. Aí agora querendo entrar nessa programação e acaba que tem outras prioridades. Então, assim, talvez ter essa percepção do que realmente é válido, né? Isso não tem a ver só com esse momento de pandemia, né, Gi?
Eu acho que não, acho que a gente vai fazendo isso, essa busca de validação ali do contexto, né? A gente vai fazendo esse movimento de ir tentando sempre dar conta de um monte de coisas que, às vezes, a gente vê, né? A nossa sociedade vai caminhando para uma coisa meio exaustiva, assim. Tem que estar Isso. sempre produzindo, sempre fazendo. É, E aí, o ficar em casa parece que deu esse desconforto. Uai, eu não estou produzindo. E a gente acho que talvez produzindo muito mais. Mas a gente precisa entender, eu acho que é isso, que algumas tarefas mudaram, né? Algumas coisas que não eram nossa, que não faziam parte do nosso dia a dia, hoje está fazendo, né? A gente tá acompanhando os filhos mais de perto na escola. O horário que eles estavam na escola, a gente estava resolvendo um monte de outras coisas. Agora o horário dele de escola está dentro de casa, e a gente também, né? Então a gente precisa entender que tudo isso vai mudando um pouco. Mas o que eu acho mais interessante é que a gente vai entendendo esse lugar sempre como um lugar muito ruim, valorizando muito o que a gente tinha no passado e criando uma isso. super Muito legal expectativa isso. para o futuro. Uhum. E não para para olhar o que a gente está vivendo agora. E o que é bom disso? Exato. Nem tudo é bom, concordo, nem tudo é bom. Mas tem o que é bom. E por que a gente Isso. não para olhar o que é bom? Por que a gente não dá uma valorizada naquilo que está sendo legal, naquilo que foi positivo, naquilo que a gente não tinha experimentado antes, né? Eu acho que a rede social, por exemplo, essa forma da gente se comunicar, ajudou, veio, é tão legal. Gente que nunca pegava, nunca parava para fazer isso, né? Agora fazendo. Então, aproxima de pessoas que estão mais distantes. Aí fala, nossa, fazia um ano que eu não falava com a pessoa. Teve que vir uma pandemia para falar, nossa, olha que fácil que é conversar com quem está Pois é. longe. Uhum. Né? São coisas que a gente vai aprendendo. Né? Eu só fico com medo de que a gente não dê o valor devido a elas, que a gente fique, Exato. né, naquele saudosismo ou numa Exato. expectativa de quando tudo isso for passar e não aproveite o que está acontecendo agora. Sim, é muito característica, inclusive, da nossa geração, né? A nossa geração tem essa característica, né, de valorizar o que viveu e não viver o presente, né? E, além de tudo, ficar sempre naquela expectativa, eu só vou fazer quando, né? Então, fica muito nessa situação. Quando, e isso era uma coisa que a gente vivia trabalhando em atendimento terapêutico, né, com os pacientes, Isso né? mesmo. Eu só vou fazer quando. Por que só quando? Por que eu não posso fazer agora ou criar os movimentos aí, né? Eu queria só colocar uma coisa aqui que o pessoal tá falando aqui, Gi, ó. A Roberta, eu vou falar que é a Roberta porque eu sei quem é a Roberta, é a Robes Duarte aqui, né? Minha querida amiga que morava aqui em Brasília, hoje tá longe, né, Roberta? Saudades de você, uma parceira, viu? Ela escreveu assim, ó, a ansiedade me persegue por todos os cantos, parece minha sombra. Acho que até temos uma resposta, seja qual for, nós seremos ansiosos. Então, assim, na verdade, eu falo que é um exercício, né, da gente sempre prestar atenção. O que tá me incomodando? Deixa eu pensar para ver o que aconteceu ontem ou agora há pouco. O que me trouxe esse desconforto? Desde que momento eu tô desconfortável? Para tentar entender qual é a real, né? Demanda que nos traz a ansiedade, né? Eu acho que a gente... É super legal de fazer. A gente tem o costume de dizer que a gente né? A gente acho que 90% das pessoas vão falar, eu sou ansioso, eu sou ansioso, sou ansioso, sou ansioso. Né? É esse costume, mas a gente não para entender que é um sentimento como outro qualquer, e que se ele tá ali nos acompanhando, porque a gente tem que entender o que é a ansiedade. Se a gente tá falando que a gente tá parando ali para dar um valor a uma ameaça futura, a gente precisa entender por que disso. E aí a gente vai fazer essas elaborações, né? Exato. E tentar compreender por que algumas coisas estão nos deixando nesse movimento de alerta. Né? E por que a gente está sempre nesse movimento de alerta? Então? Por que a gente está sempre nesse estado de alerta? Tem que ficar atenta, aí sim, né? Pensar em buscar uma ajuda para avaliar isso tudo, né? Não estou dizendo no caso da Roberta, mas a gente sempre avaliar qual é o nosso limite disso. E tem uma questão também que eu acho que tem a ver muito com o momento que a gente está vivendo, que é a questão da necessidade da gente controlar as coisas, né? De eu saber quando é que vai acontecer, como vai acontecer, né? E eu brinco que com os pacientes que trazem as demandas da ansiedade, eu brinco assim, que a gente... onde foi que nós inventamos que a gente tem controle de tudo? Na verdade, o que a gente menos tem é controle. É controle. É verdade. Né? Aí eu acho que a gente vem agora tomando essa coisa, bateu na nossa porta, né? Ó, tá aqui, você não tem controle de nada. Exatamente. Tá aí, na nossa porta não tem mais como fugir disso. Agora tá mais claro que nunca. Mais claro do que nunca. Mas eu acho que é isso, é esse lugar da gente
e procurando resposta e procurando manejos para todas as coisas, né? E a gente não tem, e quando a gente consegue parar, a gente também tem outra coisa, né? Dessa coisa da gente ir trabalhando com os ansiosos na questão de ir planejando, de criando uma rotina estabelecida. E de repente isso é tirado, esse chão é tirado, né? Porque se eu não tenho quando isso vai acabar, se eu não sei como que vai ser como que vai como vão acontecer as questões da escola, como que isso. Muitas coisas a gente não sabe. Então, a gente tirou esse chão. A gente precisa, talvez isso venha para nos ajudar a prestar atenção no aqui e agora. Né? Então, eu não sei o que vai ser lá no futuro, não dá para a gente ter muitas previsões em relação, né? É tudo expectativa, não dá para a gente afirmar quando as aulas voltarão, quando eu voltar como vai ser, né? Quando eu voltar a trabalhar como que vai ser, se eu volto antes, se meu filho volta para a escola antes, e aí eu não tenho como direcionar tudo isso, então eu preciso parar e pensar o que eu tenho agora. Aí se a gente consegue tirar essa lição do prestar atenção no dia a dia, no que a gente tem nas nossas mãos, aquilo que a gente pode fazer, do cuidado que a gente pode ter hoje, a gente já vai cuidar da nossa ansiedade de um jeito muito melhor. Né? A gente vai lidar com ela de um jeito muito melhor. Sim. Porque a gente vai estar ali resolvendo aquilo que é para ser resolvido, o que está ali naquele contexto. Então, agora, é o que dá para ser feito. É o que dá para ser feito. Né? Então agora é montar esse contexto. A Dani, nossa parceira da Desenvolver, nossa psicóloga também, ela escreveu assim, a rotina ajuda a ter mais previsibilidade no meio da imprevisibilidade que estamos vivendo. Totalmente, é isso mesmo. É, né, isso Dani? Mesmo. E eu acho que então, o que a gente precisa pensar, aí voltando para a rotina, então, é da gente pensar em acolher o que a gente tem no agora, né? Não, se a gente para estabelecer essa rotina para amanhã, isso vai ser gerador de ansiedade. A gente precisa estabelecer essa rotina para hoje, para aquilo que a gente tem já estabelecido. Qual é a nossa realidade hoje? Então, hoje dá para a gente pensar, cuidar do nosso sono. Eu acho que, né, não dá para a gente precisa entender que a gente precisa preservar, né, as nossas noites, que a gente precisa preservar o horário de alimentação, a cuidar dessa alimentação, ter um pouco de movimento de atividade física, né? E aí a gente também precisa não pegar muito no pé daquilo que a gente não estabelecer algumas coisas muito rigorosas, assim, atividade física, por exemplo, para quem está dentro do apartamento, para quem não tem espaço externo, como que a gente faz? Né? Como que a gente vai criar isso? A gente vai criar o que dá para ser feito. O que dá para fazer na sua sala? O que dá para fazer no seu quarto? O que dá para fazer com seus filhos? Né? Deu para fazer 10 minutos. Olha que maravilha, deu para fazer 10 minutos. E de repente, nem todos os dias, né, Gi? De repente, estabelecendo uma coisa mais leve, até nesse sentido, né? Porque é como a gente orienta quando a gente vai iniciar uma atividade física, né? A atividade física é uma parceira do tratamento de saúde mental, né? E a gente sabe quanto é importante a gente praticar atividade física. Só que a gente sabe que para estabelecer isso na rotina, nem sempre a gente consegue fazer isso todos os dias. Depois, assim, você vai vendo que as pessoas que fazem todos os dias foram pessoas que começaram, né? Então, começaram 3 vezes na semana, né? Então, de repente, não só com a atividade física, mas com todas as outras coisas, né? Então, aí a gente brincou do arrumar o armário, de fazer um curso, né? Mas de repente não colocar isso numa rotina diária, colocar isso de uma maneira mais leve. Mais leve. A gente até falou assim, então aí, né, o que nós falamos? Do dormir melhor, a alimentação, cuidar da alimentação, porque isso ajuda, inclusive, a gente a se sentir melhor, né? O autocuidado ali, né? E a atividade física, né? E a gente comentou também, eu e a Gi, quando a gente estava organizando esse material todo, a gente falou muito do ócio, né? A gente não se permite, né? Ou até se permite, mas com uma carga de culpa grande de estar ali sem fazer nada, né? E a gente, eu acho que precisa entender que também tem os seus benefícios, né? Por que a gente vai nesse lugar de ter que ter o que fazer da hora que acorda à hora que vai dormir? Né? Por que a gente não se permite ter o horário do não fazer nada? Né? Mesmo que isso também não é para ser todo dia, não, mas aconteceu, não tenho nada para fazer. Aquilo é um gerador
Mesmo que a gente tenha o que fazer, né, gente? Mesmo que a gente tenha, falar, nada. não. Então, pois é, eu tenho nada. Agora não tenho nada para fazer, o guarda-roupa tá lá, vai continuar lá, né? Por que eu não posso deixar ele lá ainda bagunçado? E a gente tem que estar sempre enchendo o nosso dia, né? E eu acho que também o isolamento social traz a gente para esse lugar de parar e pensar, falar que tem hora que dá para não fazer nada e que tudo bem, né? Então, coisas que eu acho que vêm para a gente aprender, né? Pra Algumas elaborar, coisas, né? para a gente Isso, elaborar e para a gente, eu acho né, que o que fica, projetar. né? O que eu vi muito quando a gente começou nesse momento e quando começou a falar da saúde mental, né? É que a questão da rotina, ela era fundamental. Mas, assim, o ser humano, a gente tem essa dificuldade, né? A gente até comentou nessa geração, né? Dessa necessidade de organizar e estar sempre produzindo. Eu acho que isso, muitas vezes, gera até mais ansiedade. Então, a gente precisa entender que a rotina ela é super importante, como mesmo a Dani comentou, né? Da gente se sentir mais seguro, né? Se sentir mais previsível, né? Numa situação tão imprevisível, né? Mas a gente também tem um pouquinho de acolhimento nesse sentido, né? De fazer uma rotina adequada, né? Uma rotina coerente. Possível, né? Possível, exatamente. Colocar assim, colocar tópicos mais leves e de repente, assim, sentir essa rotina também, né? Será que ela tá funcionando? Eu posso não ser tão rígido também, não ficar com uma situação assim. Onde tem que acontecer exatamente daquele jeito. Nada na vida deveria ser dessa forma, né? Tem que acontecer exatamente como eu programei, né? A programação, a gente não tem esse controle, né? Mas, ao mesmo tempo, ter essa segurança, né? Então, a rotina, ela tem que trazer segurança e não ansiedade. Achar o equilíbrio disso, né? E aí, eu acho que, pensando até nessa segurança, eu acho que a gente pode até falar do nosso segundo tópico aí. Deixa nosso só, segundo... então, antes da gente entrar aí na segurança, né? Só ler aqui o que o pessoal está comentando, porque tem um monte de gente participando, tem um monte de informações legais aqui, né? Bom, a Paty vai ser a nossa TO, tá entrando agora na clínica, tá aqui participando também. Ela deu risada aqui. Eu também, acho que ela também não conseguiu arrumar o guarda-roupa, hein, Paty? Eu também, fica tranquila, né? A Leonara, minha querida amiga aqui, ó. Poxa, que perfeito isso. Eu não sei, mas assim, que bom, né? Tá gostando do que a gente tá falando, né? A Marta, minha prima, tá aqui participando. Ela falou assim, ó, tirar algo bom de todas as situações. Exatamente, né? Acho que é isso. É isso mesmo. Vamos lá, que mais aqui? A Dani comentou de novo, né? Que a gente precisa aproveitar mais o presente, né? Então, assim, ó, a Patrícia aqui, nossa TO falou, né? O desconhecido aumenta a nossa ansiedade, exatamente isso. A Rosa, minha prima querida aqui também, ó, ela falou assim, ó, pra mim em particular, como a minha filha estuda à noite, eu confesso que ele estar fazendo aula online em casa, eu estou bem mais confortável e feliz. Nossa, tá verdade. E você sabe que eu tava pensando nisso, eu também falo da questão de levar as crianças pra escola, né? Aquela rotina é tão puxada, eu falo, ai, tem esse lado que tá uma delícia. Não né? é? Você fugiu do trânsito daquela hora da porta da escola. Aí a Dani colocou aqui, ó, pensar sempre nas prioridades e no que é possível. É exatamente isso, essa questão da rotina, né? A Paty falou assim, o difícil também é lidar com a ansiedade das crianças. Acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, hein, Gi? Tá. Aqui, ó, a Camila, minha amiga, tá falando aqui, ó. Pra mim, agora, ficamos tanto tempo em casa que eu morro de medo na hora de sair da rua. Pois é, né? Olha só, a Luana, também minha amiga personal, ela ouviu a gente falando da atividade física, levantando a bandeira aqui, né, Lu? Sem dúvida alguma, atividade física para a saúde mental, assim, é fundamental, né? Não tem como, né? Olha lá, a Roberta falou que cozinhar para ela é uma terapia, a melhor hora. Olha que joia. Vamos falar um pouquinho, então, rapidinho da ansiedade das crianças, Gi? Vamos. Ó, eu acho que até estamos entrando aí numa coisa que a gente não programou, tá, gente? Então, mas eu vou até levar isso para o segundo pilar mesmo, Ótimo. que é o da proteção coletiva. As crianças vão sentindo muito a ansiedade, porque para elas é mais difícil de compreender o que está acontecendo, né? Se para a gente já não tem um monte de respostas, a gente já se sente seguro, para ela muito mais. Então, tem algumas coisas que eu acho que aí a gente vai naquilo. O que funciona? O que pode ser para essas crianças, né? A gente está percebendo que a criança está no movimento de ansiedade. Aí eu acho que a gente tem que fazer essa leitura. A criança recebe essa informação de que ela não vai ter aula,
que ela vai ficar em casa, que os pais dela também vão ficar em casa. Olha que mundo perfeito, tudo maravilhoso. Ai, agora eu não tenho aula, agora meus pais também não trabalham, a gente fica todo mundo dentro de casa, vai ser tudo lindo. E elas começam a perceber que não é bem assim, né? Elas têm as atividades escolares, os pais têm o trabalho online. Sim. E aí ela falou, mas meu pai tá aqui do lado, não consegue me dar atenção. Sim. Né? Eu passo o dia 24 horas no mesmo lugar com os meus pais e eu não consigo ter 24 horas de atenção. Acaba que é aquele jogo de cintura ali no decorrer do dia a dia. Sim. Uhum. E isso vai gerando ansiedade, porque cadê o mundo maravilhoso que eu achei que ia acontecer agora? E aí vem muita coisa em relação aos nossos questionamentos em relação ao que é o coronavírus, ao que é o isolamento social, né? O que é necessário, o que não é necessário, né? O que está certo, o que não está certo. E a gente vai, nesses lugares das nossas incertezas, a gente vai passando isso para eles. Então, eu acho que quando a gente fala do segundo pilar aqui, que a gente pensou na proteção coletiva, é pensar o tanto que é importante a gente seguir as orientações que são nos dadas. Porque isso passa para tranquilidade para quem está ali do lado. Sim, sim. Né? Então, principalmente aí para as crianças, eu acho. Uhum. Né? Não sei um tema que a gente até ficou muito assim insegura ou confusa inicialmente, né? Como que a gente iria abordar? Porque abordar a gente tinha que abordar, não tem como não entrar, né? E dentro desse tema, né, de fazer o que estão nos orientando. E aí entra a nossa insegurança, né? E aí a gente fez essa comparação e eu acho que vale, né? Foi super válido essa colocação aí que a Paty colocou da ansiedade das crianças, né? Porque, na verdade, assim, o que gera, né? Uma das questões que geram muita ansiedade nas crianças é a insegurança. Né? Então, a gente sempre fala, né, dentro das orientações que a gente dá quando a gente faz atendimento infantil, o quanto é importante, mesmo que os pais, né, não tenham a mesma opinião em tudo, né, a mesma opinião em tudo, eles tentarem alinhar a fala, né? Eu sempre brinco assim, você tem um ambiente rígido ou você tem um ambiente leve. Isso, emocionalmente falando, ele pode ter outras demandas, pode ter outros problemas, mas no sentido de segurança para a criança, né? Se os dois falam a mesma língua, tanto o ambiente mais rígido quanto o ambiente mais tranquilo, menos rígido, vamos colocar dessa forma, a criança não se sente tão insegura, né? Então, e aqui não cabe falar o que está certo e o que está errado. Agora, quando existe um falando uma língua, um sendo rígido e outro totalmente não rígido, as crianças entram na confusão das informações. E eu e a Gi, a gente, né, fazendo essa ponte, né, a gente ficou nessa dúvida, como que a gente vai abordar isso? Porque a gente sabe, principalmente aqui no Brasil, o quanto as informações, elas estão sendo distantes uma da outra, né? Então, enquanto um lado fala uma coisa, o outro fala outra, né? Diante de tudo que a gente vem trabalhando, diante de tudo que a gente vem vivendo, né? Então, a gente não sabe que lado ficar. Então, nós todos estamos numa insegurança muito grande. Né? Uma insegurança coletiva, né? Que é um dos pilares que a gente fala, né? Cuidar dessa insegurança coletiva ou mesmo, né? Essa proteção coletiva, né, Gi? E aí a gente fica nessa confusão, né? Então, como lidar com essa situação toda, né? Então, acho que a gente devia explorar isso um pouquinho, Gi. Como na criação infantil com as crianças, né? Eu acho que esse vai para um contexto geral, né? Porque eu acho que quando a gente precisa entender o quanto que a gente sendo coerente, né, e a gente seguindo o mesmo direcionamento, a gente vai para esse lugar de tranquilidade. Vamos pensar no lado das crianças, por exemplo. Elas estão ouvindo em todos os lugares, né? Elas estão tendo atividade escolar, por exemplo. Então, na aula, quando que é importante lavar a mão, usar a máscara, ou álcool em gel, ou não sair de casa, ou não abraçar, ou cumprimentar, né, com oi, mas não com aperto de mãos. Vão recebendo todas essas orientações. Aí elas percebem o pai ou a mãe fazendo, vai sair para ir no mercado, não leva máscara. Chega em casa, não lava a mão. O quanto que isso... Mas qual que é o cuidado? Né? Então, acaba que isso é um gerador de ansiedade, porque ela vai para o lugar de que essa pessoa não está segura. Né? Então, ela não está tomando as providências que são necessárias para segurar ela e a família.
E aí, Sim. quando a gente pensa, a gente está pensando hoje num contexto geral. Acho que por isso que é o mais difícil. Porque normalmente a Isso. gente pensa no cuidado individual ou naquele contexto familiar, né? Então, eu tenho aquele cuidado, meu filho está gripado, eu vou cuidar dele. Aí eu cuido do outro filho, porque para não pegar, né? Então, mantém um pouquinho de... A gente faz aquele cuidado ali, pequeno, né? E aí, de repente, a gente precisa pensar isso No num coletivo. macro, no coletivo, para É. todo mundo, Aham. né? Então, aí eu acho que a gente tem que tomar aquele cuidado com aquilo que a gente ainda acredita ou não, né? Tudo bem, eu posso ter uma opinião diferente, eu posso achar, mas qual é o protocolo? O que que eu tenho que seguir? Isso. Uhum. Quais são as Uhum. medidas legais aí que eu preciso tomar? E tomar esses cuidados. Eu acho que isso leva para um cuidado coletivo que a gente precisa aprender a ter. Então, hoje eu penso para todo mundo, eu não penso mais para mim. Né? Então, se eu chego em casa, lavo a mão, tomo os cuidados e a minha família vê eu fazendo aquilo, eu vou trazer tranquilidade para todo Para mundo as que está ali. crianças também, é isso. E Principalmente assim, para as e o externo crianças. também, né, Gi? A gente estava dizendo muito sobre isso, né? Que, na verdade, hoje, até eu não me lembro quem que comentou, a Camila comentou, né, que a gente deveria dar medo de sair, né? E é um pouco isso, porque, na verdade, como existem divergências ali nas orientações, não nas orientações de protocolo de saúde, mas nas Uhum. orientações de como lidar, né, com esse momento de pandemia, ou qual tipo de movimento que a gente deve fazer. Muitas vezes as pessoas se sentem realmente inseguras de como seguir, né? Uhum. Inseguras no sentido de ser criticado, né? Eu acho que dentro da psicologia a gente trabalha muito essa questão do não julgamento, né? Até pra gente poder Uhum. explorar cada lado e cada percepção, né? Mas também, ao mesmo tempo, a sensação de ser exposto, né? Então, assim, ter essa sensação, eu falo que primeiro a gente tem que fazer uma leitura, né? Uma pessoa, a gente tem que analisar muito bem, né? Pegar as fontes confiáveis, né? De como é o cuidado, de como deve ser feito isso, né? E de repente, assim, também desmistificar, né? Eu não sei como que cada um tá lidando, mas eu acho engraçado, porque no começo eu passava álcool em gel em qualquer coisa que eu tocava, né? Porque eu entrei Uhum. naquela neura de que, nossa, vai tocar e vai pegar. Depois eu fui entendendo como é esse movimento, e é claro, assim, tô Uhum. com a mão suja, não posso tocar no rosto, não posso tocar em muitas coisas, né? Mas assim, eu tenho que tomar cuidado, assim, saber qual é o movimento dessa mão, por exemplo, Uhum. né? Então isso foi me trazendo um pouquinho mais de discernimento no sentido dos meus movimentos, né? Então, assim, só para ficar claro, é claro que se eu toco em alguma coisa, eu posso contaminar. Eu não vou tocar a minha Uhum. mão suja em alguma coisa para não contaminar. Mas eu tô no mercado, eu não vou ficar passando álcool em gel em cada produto que eu pego. Não tem condições. Isso só gera mais Uhum. estresse, né? Então eu tô lá no Exatamente. ambiente onde eu não posso depois tocar em outras coisas, tem que fazer higienização e tudo. Então, isso vai trazendo um pouquinho de organização pra gente. Eu acho que também tem a questão da gente, do contato com as pessoas, né? Muitas vezes eu falo que a pessoa que, mesmo que ela pense ou ela não tenha desconforto em ter acesso, né, às possibilidades de ficar doente, por exemplo, né? Tem gente que não tem medo, né? De novo, não cabe aqui o julgamento, apesar de eu e Giovana deixarmos claro que até por sermos profissionais de saúde, a gente super valoriza esse cuidado, né? Acho que Mas não poderia nem ser de outra forma, né? Porque como exatamente. profissional de saúde, a gente não pode nem A pensar gente de outra sabe, forma. né, dos Uhum. riscos e das responsabilidades que todos nós deveríamos Uhum. ter. Uhum. Mas, de qualquer forma, uma pessoa que está ciente das orientações e de como tudo deve ser feito, pode não ter desconforto, mas deve seguir as regras, né? E Uhum. essa necessidade de afrontar, né? É assim, por que essa necessidade de afrontar? Será que não tem algo por trás desse movimento? E da Uhum. gente também, no sentido de não ter desconforto em se posicionar, né, Gi? É. Aí eu acho que a gente vai partindo um pouquinho quando a gente, né, vai pensando na nossa forma de se posicionar, como que a gente se sente confortável ou não com algumas coisas. Aí eu acho que a gente entra no No último terceiro pilar pilar, aí, né? E antes que de é entrar, eu vou ler aqui, tá, vai, Gi? então Pode. vai, nem vou Então falar vai. qual é. Não vai falar, vai deixar um Não, suspense para todo mundo ficar isso. com vontade de continuar aqui acompanhando, Vai né? lá, Ó, leia a aí. Paty falou que ela realmente não arrumou o guarda-roupa. Tamo junto, Paty, né? Ó lá, a Marta também comentou, né? Os filhos estão estudando em casa e eu fico mais tranquila. Ó, a Patrícia do Monte aqui, fofa, linda.
né? Ela riu aqui de alguma besteira que nós falamos, Gi. Ai, meu Deus. Olha só, a pergunta da Camila. E quanto à tecnologia para as crianças nesse tempo de isolamento? Devemos limitar? Porque eles estão se conectando online aos amigos, mas será saudável a longo prazo? Ó, legal essa pergunta, Legal. Gi. Vamos lá, você quer falar? Tá. Eu quero, eu acho que pra gente não perder depois, senão acho que fica sem. Mas eu acho que o interessante é que a gente precisa fazer uma medida diferente do que a gente sempre teve, né? Mas eu acho que a gente ainda precisa pesar na coerência ali. Isso. Né? Eu acho que é um momento que a gente está vivendo em isolamento, então a forma da gente se comunicar com o mundo é através dos equipamentos eletrônicos aí, então a gente acaba sendo mais permissivo com isso. Né? E eu acho que a gente precisa medir. Uma coisa ele não fez atividade escolar? Tudo está cumprido? Ele já brincou? Então, né? Olha que bom que é ele poder conversar com um colega que ele não vê há 2 meses. Né? Ele poder conversar com a avó, com um primo, com alguém que está distante. Então, eu acho que a gente usando a coerência nisso, fica legal. E aí, uma coisa que a gente precisa pensar também é o quanto que a gente vai dizendo não para o outro e sim para a gente. Também. A gente também, né? Tá ali o dia inteiro trabalhando com o celular, chega no final do dia, qual é o nosso recurso? Continua o celular. Né? Continua ali onde eu falo com todo mundo. Aí também a minha parte do lazer também fica ali no celular. Sim, e aí eu digo pro meu filho que excesso, que ele não né? pode. E o excesso, quer dizer, então eu passei o dia inteiro. Eu trabalhei e eu relaxei usando esse eletrônico aqui, esse aparelho X. E eu vou pegar e vou falar pro meu filho que ele não pode fazer isso. Né? Então eu acho que assim, se eu falo para ele, olha, 1 hora antes de dormir, 2 horas antes de dormir, não é legal, vamos fazer outras coisas. Então eu também vou avaliar isso para mim. Né? Eu também vou fazer isso para mim. Né? A gente não pode esquecer da rotina, da questão. A gente comentou sobre isso também, né, Gi? O importante da gente fazer esse cuidado da saúde mental. Então, vale lá a rotina, tá lá a atividade física, tá lá o dormir bem, né? E aí, de repente, a gente sabe que a criança ela não tem discernimento para fazer essas escolhas. Então, a gente precisa também tomar esse cuidado. Então, essa questão do eletrônico, né, da tecnologia, ela tem toda essa valia, né, desse contato com os amigos. Eu acho super importante manter isso, é super bacana mesmo. Mas tem também o lado do excesso, que aí, sim, super estimula, né? Aí também não cria o movimento do corpo. Então, precisa avaliar todas essas questões, né? De como é cada um. Eu tenho 2 filhos e eu percebo que cada um reage de uma maneira diferente com relação à tecnologia. Então, a gente acaba aqui em casa tentando avaliar, por exemplo, aqui em casa, tecnologia à noite não rola. Não rola, porque senão eles não dormem bem. Eles não dormem. As poucas experiências que nós tivemos, nós vimos que não rolou. Então, avaliar, né? Porque muitas vezes a gente sabe que aí é uma questão até do que vinha antes, né? Antes a gente também já vinha nessa condição, né? E aí, assim, só para colocar aqui mais um detalhezinho da Roberta. A Roberta falou, ela trabalha com síndrome de Down. Acho que é isso, né, Roberta? SD. E uma das coisas que achei muito importante é falarmos por vídeo com eles e escutá-los sobre o que está acontecendo. Eu fico encantada com a compreensão dos meus amados. É isso mesmo, tá? Roberta. É muito legal. A gente que trabalha com atendimento, né? E a gente vem fazendo atendimento online, a gente vem tentando dar uma assistência às crianças, né? Nesse momento. E assim, tem vindo muita coisa, né, Gi? A gente percebe, assim, o quanto eles é importante falar sobre o que eles estão sentindo, né? Olha aqui. Pode falar, gente. Não, que eu acho que é importante a gente lembrar até da nossa dificuldade de falar daquilo que a gente sente e tentar ajudar as crianças a identificar isso, que eu acho que é o que eu mais tenho sentido hoje. Isso. É essa dificuldade deles conseguirem identificar os sentimentos. Né? E eu acho que se a gente consegue ajudá-los nisso também, a gente consegue voltar lá naquele lugar de amenizar um pouco a ansiedade de cada um. Tá. E aí, só para finalizar aqui dessa parte, ó, pude conhecer e participar da rotina escolar do meu filho. O Pedro colocou, Pronto, Pedro. Tá, e a Paty aqui falando, ó, estou amando ouvir vocês duas. Obrigada, Paty. Vamos lá, fala aí, Gi. O próximo pilar, nosso último pilar.
Então, que a gente tinha falado do quanto que esse movimento todo do isolamento vai levando a gente a se posicionar em determinados momentos, em muitos momentos. E aí eu acho que vem a importância do autoconhecimento, que eu acho que é um pouco a gente entender o nosso limite para tudo, né? Um pouco a gente respeitar o nosso limite para algumas coisas, né? Eu acho que quando a gente busca autoconhecimento, a gente busca autocuidado. Porque aí a gente vai nesse lugar do não permitir que alguém ultrapasse aquilo que não é meu, aqui é o meu espaço, é aqui que eu determino. Então, né, você conseguir estar num espaço e dizer, olha, não, respeita aqui o meu limite, né, de distância. Eu consegui falar sem ir por um lugar de agressividade ou de medo até. A gente muitas vezes se inibe, não se permite fazer algumas coisas por medo da Entrar na zona resposta do outro. no nosso conforto. A gente não se posiciona para trazer o nosso conforto, né? Eu acho que todo esse movimento que a gente foi acompanhando dentro dos atendimentos online aí, eu acho que a gente vai percebendo como aquelas pessoas que vão, né, que se mantiveram no movimento da terapia, que nesse momento da busca do autoconhecimento, vão lidando com isso de maneiras mais cuidadosas, assim, de maneira mais protetiva, e vão conseguindo ficar num lugar de controle ali, de um equilíbrio emocional, né, no que se refere principalmente à ansiedade. Né? Eu acho que a gente pôde ver isso um pouco. Nossa, com certeza. Eu acho que a gente percebe, assim, né? A gente, quando tem o autoconhecimento, quando a gente sabe onde é o nosso conforto, quando a gente sabe e entende o que a gente quer, a gente tem mais tranquilidade para criar o posicionamento. Né? Eu falo que dentro do processo terapêutico, uma das coisas que a gente mais explora é essa questão do autoconhecimento para o posicionamento, né? O posicionamento, muitas vezes as pessoas pensam que posicionamento é aquela coisa do grito, da briga, e é totalmente contrário. Né? O posicionamento, ele tem muito... Eu falo que ele, às vezes, ele demonstra muito mais no corporal do que na fala, né? Que muitas vezes a gente fala uma coisa, mas a gente internamente não tem aquilo elaborado, não tem aquilo claro, né? E aí a nossa postura, a nossa expressão não dá clareza para aquilo que a gente está falando, né? E muitas vezes a gente só olha, a pessoa já entende, né? O que a gente está querendo dizer, ou o que a gente quer, o que a gente não quer. Eu particularmente, né, dentro do meu posicionamento com relação aos cuidados, né, do Covid, né, do cuidado que a gente tem que ter em casa, eu moro em apartamento, tenho um elevador, um lugar perfeito, né, para Covid, né? E aí, nos momentos em que a gente realmente tem que sair de casa, fazer compra, enfim, né? Não tem como. Eu falo que a minha maior preocupação sempre foi no sentido de permitir as pessoas entrarem no elevador, né? Enquanto eu já estivesse. Porque se eu tô fora, eu falo que eu não entro. É mais fácil. Agora que você tá dentro, a pessoa vem entrando, né? Aí fica aquela situação desconfortável. Né? E aí eu falo que eu já criei até postura, assim, né? Então eu olho pra pessoa do tipo, não entre, eu não falo nada. E todas as vezes deu certo. Mas eu acho que quando a gente vai falando de autoconhecimento, nesse lugar da gente respeitar o nosso limite, aquilo que fica desconfortável para a gente conseguir fazer a barreira para aquilo, que a gente vai se tornando mais resiliente para as coisas que vão acontecendo. Né? Porque a gente responde de uma forma melhor ao que vem aquilo que tira a gente do nosso lugar de conforto. Né? Então a gente lida melhor. Tudo bem, isso não é confortável para ninguém. Lidar com essas situações de ir no mercado, de ter uma pessoa, você está na fila, a pessoa está cada vez mais próxima de você, e se você não está legal com aquilo, aí você fala, bom, vou deixar meu carrinho aqui e vou embora. Desiste da compra. Né? Ao invés de pegar e falar, você pode ficar um pouquinho mais para trás, né? Vamos, né, achar uma maneira de você se comunicar de uma forma que você não deixe de fazer aquilo que é necessário você fazer, né? Então, eu acho que a gente precisa buscar mais isso, né? Nesse entendimento, principalmente de que a gente vai caminhando para uma resiliência maior, para um autocuidado maior, né? Para um respeito próprio, assim, por um cuidado que eu acho que é muito importante, principalmente nesses momentos. Né? De maiores desconfortos.
Sim, e é bem isso, né? Quando a gente se conhece, a gente tá muito seguro da gente, Uhum, né? Então, assim, a gente sabe que a gente, claro, né? Nós, como psicólogas, né? Eu falo que como cientistas, né? Porque nós estamos sempre uhum, estudando, sempre buscando informações, uhum, nós vamos defender a psicoterapia, né? O acompanhamento terapêutico como a melhor ferramenta do autoconhecimento. Eu uhum, não vejo outra, não é só por ser psicóloga, eu não vejo outra. Eu sei uhum, que a gente tem outras ferramentas, tem outras formas do autoconhecimento, sem dúvida alguma, né? Mas, assim, são autoconhecimentos de uma maneira mais coletiva, são uhum, autoconhecimentos de uma maneira mais, assim, onde não traz exatamente o interno, né? Então, assim, eu vejo a psicoterapia como um movimento que é só seu, momento seu, com uhum, alguém uhum. olhando para você. Então, é fato que esse processo de elaboração ele se torna muito rico, né? Mas, É. assim, a gente coloca muito mais essa questão do autoconhecimento, mas no sentido de se olhar, no caso hoje, né, Gi? De se olhar, de prestar atenção em si, prestar atenção no que causa desconforto e de repente tentar entender por que causa desconforto, né? A Leonara até colocou duas coisas aqui que eu achei interessante, né? Primeiro ela falou, essa quarentena será inesquecível para a vida. Quantas oportunidades de aprendizado e crescimento pessoal. E aí ela colocou Uhum. assim, ó, a etiqueta social em tempos de pandemia é um desafio para É, não parecer antipático, né? E aí, é, esse é o ponto, né? esse é o ponto. Eu acho que a gente não precisa se preocupar. Eu acho que a gente precisa se preocupar em ser gentil, educado, essas coisas. Mas eu acho que Uhum, a gente tende a evitar muitas respostas por conta dessa rejeição do outro. O outro vai me achar isso. antipático, o outro vai achar. E Essa eu acho que preocupação, né? essa preocupação, eu acho que é onde a gente precisa desconstruir, a gente precisa entender por quê. Né? Que a gente precisa de Tenta validação agradar a para todos? tudo. Né? Exato. Por que eu não. Uhum. Tudo bem né, que ele pense que eu sou assim, mas eu não estou me assegurando, eu não estou segura daquilo que eu estou fazendo. Assim eu não fico. É sua escolha. Né? Eu acho que você tem que respeitar a sua escolha. Esse lugar da gente poder. E elaborar o nosso limite dentro da psicoterapia, eu acho que por ele ser um lugar de não julgamento, né? A gente consegue encontrar ele com mais clareza, porque a gente consegue entender aquilo que nos pega, por exemplo, por que eu estou buscando validação para tudo? Né? Por que Sim. eu preciso ser aceito em todos os lugares? Por que todo mundo precisa sorrir para mim? Né? Ou mesmo aquela pessoa que vai buscando a afirmação nesse sentido, não, que ninguém gosta. Eu quero ser mesmo antipático, então eu vou sempre ser o grosseirão, Pra sempre quê ser também, o né? ríspido, sempre, Uhum, né? Então, mas por uhum. que você também está buscando isso? Eu acho que quando a gente consegue entender isso dentro da gente, a gente desconstrói um monte de coisa. Né? E a gente Verdade. vai para lugares de muito mais autocuidado, assim, porque aí a gente respeita um limite verdadeiro, né? Que não é um limite da demanda do outro, é um limite da minha Isso, demanda. Né? exato, né? Perfeito, Gi. Eu acho que a Hum, gente conseguiu, na verdade, a gente teria muito mais coisas para explorar sempre, né? Eu acho que tem é. muitas coisas que a gente pode fazer para cuidar da saúde mental, muitas, né? Mas eu vejo que esses três pilares, né, que a gente linkou, que a gente trouxe, a ideia era justamente organizar isso tudo, né? Como a gente Hum, falou, tem muita gente falando de saúde mental, e é fundamental. Eu penso que é o que nós temos hoje de poder trabalhar, inclusive existem aí algumas pesquisas falando da questão da imunidade, né? Quando a gente tem uma uhum, boa imunidade, o vírus também ele pode ter um não desenvolvimento, né? E a saúde mental ela trabalha muito com essa questão da uhum, imunidade, né? Então, pensar no cuidado da saúde mental neste momento, eu falo que é o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode uhum. fazer nesse momento? É. Cuidar de saúde mental, né? E eu Que acho que esses funciona, pontos, né? né? Exato, uma saúde Traz mental resultado. elaborada e que traz Uhum, resultado. Porque é muita coisa, cria uma rotina, faça a leitura de um bom uhum, livro, faça uhum, atividade física, né? Mas aí ninguém pega esse material ainda, né? A gente não pegou ainda para uhum, elaborar, a gente precisa elaborar esses materiais, uhum. né? E eu acho que é bem por aí mesmo, né, Gi? Que eu acho que a gente, É. pelo menos assim, o que a gente queria passar tentando organizar um pouquinho esse material de saúde mental.
né? Eu acho que é olhar um pouco para aquilo que é possível fazer, voltando naquilo. Isso. A gente, dentro dos nossos limites, dentro da nossa casa, dentro do nosso conforto, buscar aquilo que é possível fazer. O que é possível fazer agora? O que dá Exato. para fazer? Né? E aí Uhum, eu acho que a uhum. gente vai para esse lugar mais confortável, de mais Isso. saúde, né? É. Olha só, a Roberta falou assim, gurias, gurias, Ah, eu adivinha de onde amei. ela é? Mas o Né? meu guri não é do mesmo Amei, lugar que o dela. né? Ah, é, então, Lá, no, verdade. lá em Cuiabá a gente fala guri também. Fala guri também, não sabia, achei que Fala fosse só lá guri. no sul mesmo, né? Não, é. E aí ela escreveu, adorei escutar vocês, parabéns, assim, Fange, falou parabéns, meninas, né? Assim, tá dando uma parceria enorme aí pra gente nessas orientações, né? A Dani, Verdade. muito bom, a Anelisa, orgulhosa das profissionais maravilhosas que são, parceira, querida, prima aí da Gi, né? Um E beijo, querida. e assim, ai, gente, foi muito bom, né, Gi? Foi, Assim, ó, foi só pra tranquilo, né? avisar, né, Gi? Foi uma delícia, viu? Só pra avisar, os nossos almoços são sempre assim, né, Gi? É isso aí. A Sempre gente nesse sempre conversa bate-papo. desse jeito, Sempre né? desse jeito. É. Aí, ó, Leonara, Ah, parabéns, muito pertinente os assuntos abordados, muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, né, a participação de todo mundo, essa força aí, né? Adorei eu participar com vocês, a Rosa, a Paty também foi ótimo. Ah. agradecer a participação de todo mundo e de você ter pego no meu pé aí pra eu estar aqui, porque a gente vai, né, Olá. Ah. vivendo essa experiência diferente, que foi muito gostoso. Foi. Olha, a Simone Foi tá puxando minha tranquilo. orelha aqui. Ela falou assim: ó, quando é a Quando é próxima a próxima? live? Olha, a Ah, próxima live provavelmente vai ser na segunda-feira. A gente vai marcar direitinho o horário. Deve ser por volta das 18. Eu não consegui fechar isso com a Flávia ainda. A legal. Flávia nossa psicóloga da clínica também. Olha lá, a Leonara tá falando pra gente convidar ela para almoço quando tudo passar. Combinadíssimo. Leonara, que é Combinado. uma querida, minha amiga querida. Então, e aí nós vamos falar na próxima live sobre terapia, né? Porque tem Ah, muita gente legal. que morre de medo de fazer terapia, que tem muitas inseguranças, né? Não sabe como que é o processo terapêutico. A gente vai falar de processo terapêutico, nós vamos falar também do processo terapêutico agora, online, como que tá acontecendo, né? E é isso, gente. Tá Legal. faltando alguns minutinhos só. A Simone sempre orienta a gente a falar tchau para todo mundo, para a gente não falar, deixar a live terminar sem a gente se Terminar sem dar o despedir. tchau. Vai lá, Gi, começa você então. Gente, obrigada mesmo pela participação, pela força aí, por estar junto. Um beijo grande e vão vir mais, vão vir Isso mais. mesmo, né? É um prazer enorme. Gi, muito Um obrigada. beijo, Não tem nem o Gleisa. que te falar. Você sabe o Imagina, quanto eu que agradeço. eu sou apaixonada por você. Você é uma pessoa muito querida e foi muito Imagina. bom poder fazer isso com você, viu? Ah, é legal, eu amei também. Obrigada, Um beijo, viu? gente. Beijo Obrigada por todo mundo ter grande. participado. Tchau, tchau. Tchau.